prazer estar mais uma vez junto com vocês e dar continuidade às nossas aulas. E hoje a gente vai discutir, no decorrer da nossa aula, a Esparta, a sua educação voltada para a guerra. Isso na página 171 a 174. O que é assim de interessante quando se fala em Esparta, ela era uma cidade-estado, né, de Esparta, que ela se destacou na Grécia. Claro que antigamente, quando se fala nesse contexto, ela tinha uma organização centralizada, né? Algo centralizado, mas algo também estava baseado na democracia, claro, voltada para a questão do militarismo. Meus amores, havia uma diferença entre Esparta e Atenas, certo? São diferenças pequenas, mas que faziam com que uma voltava para a democracia e a outra ia para outro caminho diferente. Vamos juntos descobrir. Então, foi o que houve. A Atenas, ela dava um valor cultural ao que ocorria dentro do contexto de suas cidades, né, e de sua formação. Mas também a Esparta dava um ponto X na questão de formar militares para toda a população que apresentasse dentro do contexto as condições físicas para poder entrar nessa preparação militar. Então, gente, a gente podemos observar que toda criança, quando nascia, chegava a uma certa idade, ela era introduzida nessa formação, desde cedo. Por quê? Para se tornar um guerreiro, e esse guerreiro era um guerreiro preparado para proteger toda e qualquer fronteira da estado de Esparta. Então, foi o que houve. Esparta surgiu próximo às margens do rio Eurotas. Esse rio Eurotas, ele estava no sul da península Peloponese, e acreditava-se ter um relevo, né? Quando se fala em relevo, é algo que está associado a esse contexto social que eles estavam presentes. E, claro, o povo defendia as possíveis invasões. Dentro dessa formação dos rios, né, do rio Europa, aonde a sociedade era militarista, e ele defendia, né, todo o povo que tentasse invadir esse território. Bem, quando se fala na educação, que era a base dos espartanos, essa educação, meus amores, ela era desde cedo, tanto para o homem quanto para mulheres. Claro, essa educação de um lado do outro vai haver assim, algumas diferenças, mas tudo está no mesmo rumo dessa formação. Então é o seguinte, era uma sociedade muito organizada, politicamente, economicamente, e tudo estava centralizado e baseado nas oligarquias, certo? Claro, era a característica dos espartanos. Tanto sendo uma sociedade que era uma hierarquia e era muito rígida, tudo estava moldado nesse contexto. Então, a organização política, como é que ela estava feita, né, na cidade de Esparta. Esparta era uma cidade-estado que não surgiu do dia para a noite. Daí ela começou a surgir, digamos que se fosse uma gotinha de água, e essa gotinha de água ela foi caindo os pingos mais fortes. Então, cada pingo que caía, aqui é só um exemplo, a cidade de Esparta ela vai se fortalecendo. Por quê? Pela questão da educação militar que era dada a esses meninos e a essas meninas. Meus amores, na prática, o exército tinha um poder centralizado e possuía 2 reinos. Né? Quando eu digo exército também, eu falo da sociedade espartana. Quando se fala em 2 reinos, se observa que é uma ramificação de famílias, que era algo hereditário. Então, vai surgir também aí 2 órgãos específicos para organizar essa sociedade, que vai ser a Jerusa e a Apela. Claro que tanto um órgão como o outro vai ter função específica,
nessa sociedade, aonde cada um vai fazer a sua parte, juntando todos, organiza essa sociedade. A diarquia. Então, a diarquia era um sistema político de dois governantes que era exercido e tomado decisões em conjunto, com a mesma estrutura. Mas por que, professor? Porque geralmente cada um cuidava de questões militares na sua cotidiano, mas também existia um líder religioso que dava direção a essa diarquia. Em tempo de guerras, quando isso ocorria, tá, os reis se juntavam, seus exércitos, e cada um rei era descendente, como eu falei anteriormente, de famílias que já reinavam em Esparta por muito tempo. Então, qual era a função da pele no contexto social de Esparta? Um dos principais estruturas políticas de Esparta era a espécie de assembleia. Nessa assembleia que eles faziam para poder resolver os problemas da sociedade, só quem podia participar da assembleia eram cidadãos de maior de 30 anos que podia participar e tomar decisões. Ele estava excluído dessa assembleia, né, os comerciantes artesãos, né, os iliotas, que eram os escravos, a mulher, cabia a pele apenas a Jerusa, que ela aprovava ou não as leis. Então a Jerusa era um momento que aprovava aquilo que a pele tinha discutido, que era quem batia o martelo. Então a Jerusa era composta por 28 gerontes que tinham idade acima de 60 anos, quer dizer, pessoas anciãs que já tinham um grau de conhecimento muito além da pele. Então, esses anciões tinham a função de elaborar leis, administrar e girar a aplicação das leis da justiça, que é como se fosse um tribunal superior. A Eforata é uma espécie de conselhos de Éforo que elegia 5 membros da pele, para quê? Que tinha uma função de conduzir e realizar essa assembleia. Então, você observa aí, diarquia, Apelo, Jerusa e Eforata, cada um tinha uma função dentro da sociedade. Porque se não tivesse essa estrutura na sociedade de Esparta, com certeza nada iria funcionar, de preferência a educação. A sociedade espartana, a sua organização social, Esparta estava dividido, ligado na política, claro, e também na economia. Então a política tinha um autocontrole em tudo. O que ocorre? Ao assumir o poder pelos descendentes da família, nos casos dos reis, eles tinham uma função de respeitar toda a estrutura que estava montada, certo? Então foi o que houve. Daí vai se criar 3 camadas sociais dentro dos regimes da lei que foi criada nessa sociedade. Quais são eles? Vespasiatas era a mais alta classe social, quer dizer, o topo da pirâmide, que mal estava incluído apenas espartanos de nascimento. Os espartanos que nasciam na cidade originalmente estavam no topo dessa pirâmide. Então, gente, os espartanos também serviam o exército. E esse exército que no caso eles estavam servindo, ele recebia um lote de terra para trabalhar no exército, mas também para poder morar próximo à cidade. Os periódicas, né? Os periódicas eram habitantes de Lacônia, que estava, a maioria era artesão e comerciante, pequenos trabalhadores que pagavam seus impostos dia a dia. E esses impostos que eles pagavam retornavam para eles na base da educação militar para os filhos, e os filhos tinham a obrigação de estudar, de se tornar um grande guerreiro. Então, a educação espartana, ela controlava a política exercida pelos espartanos, e ao mesmo tempo tinha uma manutenção da proteção dessa educação.
O que é importante quando se fala nessa educação dos espartanos, que todo e qualquer indivíduo, ao nascer, ele já era visado pela educação. Em que sentido? Quando ele completasse uma certa idade, ele direto era levado para os campos de estudo dos espartanos, que era o militarismo. Então, meus amores, claro, surgiu o Estado, surgiu as cidades, consequentemente o Estado vai abrir propostas de serviço para quem tinha um alto grau de conhecimento dentro do contexto dos espartanos. Bem, gente, a gente pode observar que a criança recém-nascida, ela antes dela ir para o exército, ela passava por uma bateria de exame, claro, físico, mental, psicológico. Quem que fazia essa bateria de exame? Era o conselho de ancião, que é quem? A Jerusa. Esse conselho pegava a criança, fazia todas as investigações corporais, físicas, e se ele tivesse alguma coisa, né, algum tipo de doença, psicomotor, etc., essa criança não ia para o exército. Então, gente, o que é interessante, meus amores, que a partir daí, quando a criança fazia 7 anos, ela entrava para essa educação e ela ficava lá até completar a maioridade. Os pais viam de vez em quando. A menina mulher também ia para esse exército. Mas para quê? Para fortalecer os músculos, né, do corpo, para futuramente ela ser uma grande mulher, no caso de parir filhos, para poder termos bons guerreiros. Então, ele acreditava que quando a mulher ela tinha um preparo físico bem preparado, ela não sofreria tanto na hora do parto, né, de ter a criança. E, ao mesmo tempo que a mulher ela fazia esse treinamento, ela estava fortalecendo a sua fertilidade para o futuro casamento. Meus amores, obrigado, boa tarde. Faça a atividade da página 174 e 175 até o nosso próximo encontro.